Bem-vindos ao mundo de heróis. Bem-vindos ao mundo de mutantes e malfeitores. Eu sou o Luan, o dono desse canal, e hoje eu dou boas-vindas para vocês. Hoje, nesse vídeo explicativo, ensinarei como criar e jogar o sistema de Mutantes e Malfeitores terceira edição. Junto comigo, teremos Thiago. O sistema que mostraremos hoje é um dos nossos sistemas favoritos, nos quais nós jogamos bastante até hoje. E por que falar dele? Bom, isso tem dois motivos. O primeiro sendo que queremos fazer um quadro de sistemas para você que quer ler e mestrar para seus amigos, e porque esse é o sistema em que usamos na nossa aventura de Hunter x Hunter. Então vamos começar por partes e explicar o que realmente importa. Primeiro que Mutantes e Malfeitores, ou Mutantes e Masterminds, foi um sistema criado em 2002, com o intuito de fazer uma aventura focada em heróis, estilo heróis da Marvel e da DC. Hoje, Mutantes e Malfeitores está na terceira edição, que é o que usamos em nossas aventuras aqui no canal. Você pode até pensar que por ser um sistema simples de heróis, ele não consiga ser tão ideal quanto os outros gêneros, mas sim, ele pode. Usando um exemplo bem simples, nós podemos demonstrar isso. Vamos usar filmes e quadrinhos da Marvel e DC como um exemplo dessa vez, e alguns animes como Dragon Ball, Naruto e Hunter. O primeiro exemplo que usaremos, vamos usar o personagem Punho de Ferro para o exemplo dessa vez. O Punho de Ferro, sendo um herói, é facilmente recriável na aventura. Por ser um herói, você pensa, o poder dele é básico, canalizar energia em um punho. E usaremos também, agora como exemplo, Naruto com seu Rasengan e Gon com seu Janjanken. Simples. O Punho de Ferro, canalizando o punho dele, ele consegue dar um soco e consegue quebrar coisas facilmente. Agora, o que esses três personagens têm a ver uns com os outros? Simples. O Punho de Ferro, ele consegue canalizar energia, canalizando energia dando um soco muito poderoso. É basicamente o que os dois fazem. Os dois, sendo Naruto, Rasengan, ele consegue usar o Rasengan, dando um golpe com o Rasengan e dando um golpe acertando com um impacto muito grande. Ele consegue com o seu Rasengan também arremessá-lo e uma mais pequena explosão. Com isso, é fácil adaptar. Agora, com Gon, isso também é simples. Sendo o golpe dele pedra, papel e tesoura. Pedra, ataques em área com uma explosão para frente. Tesoura, cortes com um cone também. E por último, papel, sendo um golpe à distância. Não é simples nem difícil fazer isso aí. O simples é que não é complicado adaptar. O complicado mesmo é pensar no seu poder. Porque copiar é fácil, criar é difícil. Agora, usando o Superman como exemplo. Ele tem vários ataques que podem ser usados em suas aventuras. Usarei o exemplo do Superman porque ele tem o seu sopro congelante e o laser para os olhos. Isso agora pode ser usado de uma maneira simples. Podem ser usados como base para entender que o gelo, além de deixar o seu oponente devagar, poderia ter um efeito de congelamento. E o laser do Superman é o mais simples para adaptar. Porque mude de posição e deixe maior, que seria basicamente um Kamehameha. Então vamos ensinar agora os atributos básicos do sistema para você entender como funciona certinho. Primeiro, os atributos básicos, sendo força, agilidade, luta, prontidão, vigor, destreza, intelecto e presença. Sendo os atributos funcionando assim: força para teste de atletismo, levantar coisas pesadas, e também é seu dano para ataques corpo a corpo com armas brancas. Agora, agilidade. Agilidade será o quão rápido você é e também o quão rápido pode ser sua esquiva, para não ser acertado por ataques à distância. Luta é seu acerto, o quão fácil é acertar os inimigos e quão é difícil ser acertado, com ataques próximos. A prontidão, ela serve para o quão atento você está e também em testes de vontade, para você suportar ataques mentais. Vigor é o ponto você aguenta porrada. É a sua resistência contra ataques e também contra afogamentos, calor, frio, venenos e coisas do gênero. Se você quiser fazer um personagem que fique um pouco mais recuado, você pode usar destreza, que é para você acertar golpes à distância e também ver o dano deles. Intelecto é para testes de investigar pistas, mexer em tecnologia avançada e para saber respostas que podem e vão mexer no rumo da aventura. Se você quer fazer um personagem mais atraente, você pode usar presença, que pode ser determinado por um quão bonito você vai ser, ou também um quão bom de papo você é, que você pode convencer e até mentir com isso. Bom, agora que já explicamos os atributos básicos do jogo, podemos explicar como funciona o sistema de dano.
sendo a parte do jogo que nós menos gostamos, porque seria mais ou menos uma quase falha do jogo, já que o sistema de dano não é tão completo assim. O sistema de vida do Mutantes é bem básico e bem simples também. O atacante tem que passar pela armadura do inimigo no qual está sendo acertado, que é normalmente a sua CA. A armadura do inimigo sempre será 10 mais esquiva para ataques à distância e 10 mais parry para ataques corpo a corpo. Caso você estiver usando seus punhos, será 15 mais força. Caso você estiver dando um tiro com um arco ou arma de fogo, será 15 mais destreza. Como explicamos, destreza se usa para tiros à distância ou ataques à distância. No caso você esteja usando o seu poder para atacar, seria 15 mais a graduação do seu poder. Vamos usar o exemplo para ficar simples de entender o sistema de dano. O incrível Homem Baguete usa seu baguete mágico, realizando um ataque contra seu oponente. Seu acerto é de mais 8. No caso, seu dado deu 12. Somando os dois, o total é 20. A classe de armadura de aparar do nosso inimigo, o Sr. Camudoguton, é de 18, sendo 10 mais 8 de aparar. Então, o incrível Homem Baguete acerta seu ataque. Então vamos ver o dano. O Homem Baguete, com o seu baguete mágico, tem mais 8 de dano da sua arma, sendo 8 o dano da arma, 15 mais 8 da arma é o total de 23. Então o Sr. Camudoguton tira 2 no dado. Somando sua resistência de 5, isso dá 7 no total. Tirando 7 de 23, dá um total de 16. Então o Sr. Camudoguton falhou por 16. O Sr. Camudoguton cai inconsciente, graças à incrível arma do Sr. Baguete, a baguete mágica. Tu não tá indo longe demais? Talvez. Enfim, agora você deve se perguntar por que o Sr. Camundongo perdeu. Bom, isso é simples, o sistema de dano é muito simples de entender. Sempre que o defensor falhar o teste de resistência por 1 até 4, ele vai levar 1 de machucado. Sempre que o defensor falhar o teste por 5 até 9, ele fica machucado e fica atordoado por um turno. O que seria o atordoado? Ele tem que escolher entre se movimentar ou atacar. Sempre que o defensor falhar num teste de 10 a 14, ele leva um machucado e fica abatido. O que seria o abatido? Ele tem que escolher entre andar ou atacar, mas diferente de 5, ele tem que fazer isso até fazer um descanso. E finalmente, se ele falhar por mais de 15, o defensor cai. E para o que servem os machucados? Isso é simples. Sempre que o defensor for fazer um teste de resistência, ele tira menos 1 nos testes de resistência. No caso do Camundongo, que tirou 7, se ele tivesse 3 machucados, ele iria para 4 de resistência, fazendo com que o teste fique mais difícil. Sobre o sistema de poderes, isso é bem simples porque, diferente de D&D ou algumas outras aventuras você tem que criar uma lista muito grande de poderes. Listas gigantes, detalhando cada poder como funciona. Em Mutantes, é mais simples do que isso. Em Mutantes, você simplesmente cria um poder e escreve na descrição dele o que ele faz. No caso, um poder de Mutantes Malfeitores, se você quiser dar dano em área aos seus oponentes, você tem vantagens que deixam você fazer isso. No caso, se você quiser dar mais dano no inimigo, você descreve isso no seu poder. Agora, em Mutantes, é simples e fácil, apenas bote na descrição. Não é necessário criar vários poderes, apenas bote em um. E para finalizar um pouco aqui a explicação, vamos aprender a fazer uma ficha. E é aqui que a gente vai aprender a fazer a ficha do nosso personagem. Eu vou ensinar o básico aqui, e depois de mostrar o básico, eu mostrarei a ficha completa, certinha para vocês. Mas em si, a ficha não é tão complicada. Aqui em cima temos o nome do personagem, a identidade dele, o nome do jogador, gênero, idade, altura, peso, olhos, cabelos, tudo que precisaria para a ficha. Aqui são os atributos básicos. Nós usaremos como base o nível de personagem de nível 10. Personagem de nível 10 é a média. Em Mutantes Malfeitores, seria um nível de um personagem estilo... um personagem muito poderoso, mas ele não chegaria ao ponto a Vingadores. Não seria uma potência muito grande. No caso do seu RPG, quando você mestrá-lo, pode ser diferente. Isso você pode modificar à vontade. Mas eu usaria nível 10 aqui como base. Só que eu não deixaria todos os atributos no máximo. Eu deixaria apenas alguns atributos. E depois disso a gente resolve direitinho como vai funcionar. Aqui à direita nós temos os pontos de defesa. Aqui
vai somar com os pontos de atributo básico. No caso de esquiva, vai somar com agilidade. Aparar soma com luta. Fortitude soma com vigor. Resistência, a mesma coisa. E vontade, prontidão. Esses são os 5 atributos básicos de defesa. Os atributos esquiva e aparar, eles são usados para ataque, no caso de esquiva, à distância, ou golpes em área. Aparar serve para golpes de perto, golpes corpo a corpo. Fortitude, para aguentar os golpes de veneno, aguentar debaixo da água. Resistência a calor e por aí vai. Resistência é o teste de aguentar porrada, o quanto você aguenta. A vontade é para ataques mentais, golpes que seriam golpes psíquicos, golpes não naturais. E além disso, a defesa, quando você está distribuindo, você vai somar com os atributos daqui. E se você quiser aumentar os pontos que tem aqui, você gasta apenas um pontinho e você aumenta uma defesa. Bota um ponto em esquiva e aumenta a esquiva em 1. No caso, se você tivesse aqui na sua agilidade 5, digamos aqui como exemplo, e você quisesse botar para 7 de agilidade, de esquiva, no caso, você aumentaria a agilidade em mais 2 e ficaria um total de 7. E com isso, a esquiva está pronta, falta só os restos dos atributos. Mas temos aqui também poderes, o desenho do personagem, caso você queira usar, a vantagem, várias vantagens, eu explico isso depois. Isso aqui é básico, mas isso aqui para poder usar realmente tem que ter o livro, então nem que seja um PDF, mas use o livro direitinho. Aqui nas perícias você tem os atributos básicos que ele usa aqui nos modificadores de habilidade. Cada atributo, cada habilidade aqui usa uma habilidade especial. No caso de persuasão, ele usa presença. No caso de veículo, no caso de furtividade, usa agilidade. No caso de acrobacia, usa agilidade também. Atletismo usa força e por aí vai. Se você quiser aumentar alguma perícia, você pode gastar um ponto e você tem até 2 para distribuir. No caso, você pode botar 2 pontos aqui e você gastaria um único ponto. Ou você pode botar 3 pontos aqui e um aqui. Você gastou 2 pontos e você pode distribuir 4, só que você não precisa distribuir na mesma fileira. No caso, isso deixaria o atributo, de certa forma, útil. Só que tem um detalhe, você não pode passar do nível do personagem. No caso, nível 10. O atributo, o total, não poderia passar de 10, a menos que o mestre deixasse. No caso, no Mutantes Malfeitores, quando chega no certo nível, a gente tem que seguir o limite dele. No caso, se o nível do personagem é 10, o limite de todos os atributos que você pode ter é 10. O total deles tem que ser 10. A menos que o mestre deixe. Tem 2 tipos de mesa que eu gosto de usar. Tem a mesa de nível igual ao poder, que todos os atributos têm que ser iguais ao nível, ou nível inferior a poder, que é que eu uso às vezes. Como funciona? Eu deixo os jogadores num nível e eu deixo o limite deles maior que o total. Digamos assim, o nível do jogador é nível 10. Ele quer, e eu deixo eles poderem botar habilidades até nível 13. Isso deixaria eles com menos pontos para poder distribuir a ficha, mas deixaria a porcentagem de força deles muito maior. Querendo dizer que, basicamente, se o jogador ele quiser fazer algo tipo botar um atributo muito alto, teria desvantagem de, se ele fizer isso, algum atributo vai ficar muito baixo. Isso pode ser ruim e pode ser bom. Pode criar personagens únicos. E isso é uma coisa muito boa. E antes de a gente começar a fazer nosso personagem, uma explicação muito básica aqui. A distribuição de pontos. Ela é simples e fácil. Você tem o nível. Para que serve o nível? O nível, além de limitar o quantos pontos você tem para poder gastar na ficha, como limite de 10, no caso minha esquiva não poderia passar de 10, ela funcionará de um jeito bem simples. Na ficha você tem até 15 pontos para distribuir a cada nível. No caso do nível 10, eu tenho 150 pontos para distribuir. Se eu tivesse nível 1, eu teria 15. No nível 2, eu teria 30. E por aí vai. No nível 20, que é o nível máximo do jogo oficial, são 300 pontos para você distribuir na ficha toda. Por que eu digo no oficial? Porque se você quiser, você pode aumentar o nível dos jogadores ou dos inimigos muito mais do que aquele. Muito mais mesmo. Porém, a diferença bem grande aqui que você tem que saber. Limite de poder é importante. Então, pense bem. Porque no Mutantes Malfeitores original, ter 13 a 15 de poder, o nível do teu poder, seria nível Tony Stark, Hulk, Thor.
heróis realmente grandes. Só que no nível 20, tá aí Thanos ou Galactus, inimigos poderosos conseguindo destruir a Terra em minutos, em segundos. Com isso, nós poderemos ver várias questões aqui dessa parte. Então, vamos fazer aqui a nossa ficha. Então, em segundos aqui, vamos voltar com a ficha rapidinho. E voltamos com a ficha pronta. Por quê? Eu já fiz tudo direto. Porque preencher a ficha demora um pouco. E a gente realmente não tem tempo aqui. Eu vou explicar apenas o básico aqui, que eu não quero que esse vídeo tenha 1 hora. Então, vamos lá. Primeiro, o nome de herói. O incrível Homem Baguete. O nosso herói favorito de todos. Está aqui, lindo e cheiroso. O jogador, botei como eu mesmo. A identidade dele é o Pietro. Pietro é a identidade dele. Só que ela é secreta. Sendo a identidade dele secreta, vamos logo para a próxima parte. Gênero, homem, obviamente, 25 anos, ele é novinho ainda. Tem 1,70, ele é meio altinho, tá médio. 65 quilos, é um cara magrinho até. Olhos azuis e cabelo preto. O grupo afiliado dele são os Estrangeiros Incríveis, porque ele trabalha na América. O local que ele atua, que ele salva as pessoas, é na América. E ele é italiano. No caso, ele é um estrangeiro. E ele participa dos Estrangeiros Incríveis, junto com a sua incrível equipe. A base de operações dele é a casa do Capitão Mexicano. A casa do Capitão Mexicano, ela é uma base onde eles trabalham, onde eles ficam antes da ação acontecer. Aqui é total pontos gastos na ficha, atributos básicos, defesa, tudo distribuído. Ataque e tudo mais. Quando você faz um ataque do personagem, você faz assim. Você bota coisas básicas como... No caso, ele não tem arma de fogo, então eu não preciso botar atirar. Eu só preciso botar arremessar. Então se ele arremessar uma pedra e arremessar a baguete dele, no caso que é o que ele faz, ele não precisa de dois ataques diferentes. Ele só precisa criar um ataque, porque ele tá do mesmo jeito arremessando isso daí. No caso aqui, o dano, eu tinha botado errado, o dano dele é 10. No caso, a ficha dele um pouco mais fraca que o normal. Normalmente eu deixei ela com os atributos um pouco altos, porque alguns atributos aqui estão altos, só que eu deixei a média de 8. O nível dele é 10, eu podia deixar tudo 10 aqui que eu quisesse. Eu podia deixar uns pontos em alguma coisa, mas eu não queria. Que eu acho que assim fica legal. Iniciativa dele, 22 de iniciativa. Paulada. Eu vou deixar pra qualquer tipo de porradaria, porque ainda serve. Eu não foquei pra arma específica, já que a única coisa que ele bate é com o soco, coisa que ele raramente usa. E finalmente a baguete dele, incrível e poderosa. A baguete dele, cria aqui bonitinha. A baguete dele é nível 10, ela custa 3 pontos. O custo da habilidade, ela depende muito. No caso, eu criei a baguete com custo 3. O mestre normalmente é quem diz o custo da habilidade. Mas a gente também pode usar um livro do jogador, o livro dos outros confeitores, para ver quanto custaria a habilidade padrão. Que às vezes o custo lá já está dizendo, não precisa se preocupar muito com isso. No caso, para cada ponto que eu gastasse aqui na habilidade, eu gastaria 3 pontos. No caso eu botei 10 níveis, então estou gastando 30 pontos. Por que 30 pontos? Porque custo 3. Vou explicar isso agora. Um ponto, pelo menos na minha percepção, né? Como que eu crio minhas fichas, tanto minhas como jogadores. Um ponto é porque ele consegue bater com isso aí e ele tem uma força sobrenatural com isso aí. A baguete dele é realmente forte. Ela dá um dano muito alto. Então ele consegue quebrar paredes, quebrar muitos tipos de metais com aquela baguete dele, graças à magia dela, a magia da baguete italiana. E com isso, eu acho que ela custa 1. Com 2, porque com a baguete ele consegue voar. Ele usa que nem o martelo do Thor, que nem está dizendo na descrição dele. Ele consegue fazer um impulso, usando a baguete dele para guiando ele o caminho. E 3, porque ele gasta com área, porque ele consegue com a baguete dele quebrar o chão, e fazendo isso, o chão ele quebra e vai rachando e fazendo um ataques em área pra ele fazer os ataques dele lindos e poderosos. Aqui, as vantagens. Ele tem sorte 4, iniciativa 4, esquiva favolosa, saque rápido, ação em movimento, de pé, atraente 3 e evasão. Sorte e iniciativa aprimorada é uma coisa que você tem que pensar bastante na hora que você fazer a ficha dos seus jogadores. Nas minhas aventuras, às vezes eu limito um pouco.
Eu não limito a 0, mas eu limito a baixo. Tipo, iniciativa aprimorada eu não vejo tanto problema. Eu acho que quando lançar a quarta edição, acho que ela poderia ser modificada para não mais 4 iniciativa, mas 2. Mas não vem o caso, isso eu talvez faça em outro vídeo. Isso não vem aqui. Sorte é uma coisa muito potente. Só que eu acho que 4 sortes a cada metade do nível é muita coisa. Então eu limito para um limite total, tipo... Normalmente você pode ter 1 sorte para cada metade do seu nível. No caso de estar em nível 10, eu poderia ter 5 sortes. Só que eu limito normalmente, então eu já limitei aqui porque eu gosto de fazer isso. Como seria? A sorte eu limito normalmente a 3 ou 4 sortes. Por jogo, por partida, por sessão. Daí, os jogadores, além de sobrar ponto na ficha, não gastam com sorte. Não é tão absurdo porque chega uma hora no jogo, umas aventuras que fica tanto ponto de sorte que, sei lá, no jogador basicamente não erra ataque ou testes porque, tipo, fica chato até. O jogador errando, errei, ok, mas vai começar a narrar e fala, agora esse ponto de sorte. É algo que realmente eu acho meio besta e eu não gosto muito de sorte. Sorte é interessante, mas não do jeito que ela funciona. Acrobacia, eu botei mais 2 pontinhos pra ficar 8, ele tem uma acrobacia interessante. Como eu falei, eu gastei 2 pontos aqui. No caso, eu gastei 1 ponto pra usar esses 2 pra aumentar aqui. No caso, Itália, ele tem mais pontos pra conhecer a Itália. Aqui, a nossa especialidade é para o conhecimento dele. Ele tem mais 4 para conhecer sobre a Itália, já que ele nasceu lá. Furtividade não é muito alta. Na verdade, é alta, mas não é. Por quê? Porque ele é bom em furtividade, só que ele não tem nenhuma habilidade que ajude a furtividade dele. O atributo pode ser alto, mas a habilidade dele não funciona para a furtividade. Então, mesmo com atributo alto, no mundo dos malfeitores, isso pode não ser a melhor coisa do mundo. Depende muito da aventura, depende muito da situação. Prestidigitação, para poder agilidade com as mãos, tanto para tocar coisas, para roubar. No caso, eu botei prestidigitação para ele poder fazer as pizzas dele, já que ele é italiano, obviamente ele faz pizza, porque é estereótipo, né? E por último, veículo, ele pode dirigir um veículozinho ou outro, ele pode ter o Itália móvel, ou baguete móvel, depende muito, eu aceito ilustrações. Mas em si, a ficha está pronta em números. Agora falta complicações, equipamentos, tudo que você queira fazer aqui, você pode. Aqui, como eu falei, é uma ficha básica. Quando você fazer a ficha, a ideal é você preencher tudo. Ou simplesmente explicar para o seu mestre tudo que você está fazendo. Mas em base, está tudo pronto aqui. A ficha está teoricamente pronta. Só que o detalhe agora, a gente vai para a próxima parte, que a gente explica o resto do sistema e tudo mais. Se eu errei algum ponto aqui, desculpe, eu não sou perfeito. Por fim, vou explicar como que nós modificamos o sistema para a aventura de Hunter e para as outras aventuras nossas de Mutantes Malfeitores. Primeiro, nós removemos o limitador de dano, então o dano pode passar do seu nível. Segundo, nós usamos o sistema de vida que nós criamos, e funciona de um jeito parecido. Só que agora, nós fazemos com que falhar por números específicos não seja tão necessário assim. Digamos que você tem uma vida igual a de 30, e o dano do seu oponente foi de 40, e no teste de resistência deu 15. Tire 15 de 40 e isso nos dá 25. Então você levou 25 de dano, deixando sua vida igual a de 5. O sistema de vida ele é complicado em algumas partes, mas em si, depois que você aprende, se torna muito rápido de criar a vida do seu personagem. Primeiro vamos ver o nível dele. A vida do seu personagem, vamos começar com o nível, sendo 1 vezes o nível. No caso, vamos usar os atributos do nosso personagem que criamos. O Sr. Baguete. E com isso, o nível dele é 10, sendo 10 de vida padrão. Mas como aumentamos mais ainda a vida dele? Temos 3 modos de aumentar a vida dele, sendo 5 vezes resistência para personagens frágeis, 7 vezes resistência para personagens resistentes e 9 vezes resistência para personagens imortais, personagens que aguentam muita porrada. Então, no caso de vida dele, se fosse frágil, seriam 40. 7 vezes a vida seria 56. E 9 vezes a vida seria 72. No caso, essa seria a vida dele padrão. Mas, aí teremos que ver outras coisas. E também temos a vantagem robusto, que é comprada que nem uma vantagem normal. Com ela, aumentamos a vida mais ainda dos jogadores. Ela é baseada no nível também, e isso nós explicaremos daqui a pouco.
Mas robusto, antes de tudo, é uma vantagem que o mestre tem que deixar você usar. Nem toda aventura é necessária, mas às vezes é interessante para os jogadores aguentarem um pouco mais de golpes. Como funciona robusto? Usaremos como exemplo o nosso lendário e poderoso e incrível Sr. Baguete. Então, o nível dele é 10, sendo uma vez o nível 10 de vida. Se você não tiver nenhum robusto, sua vida é uma vez o nível. Se você tiver um de robusto, sua vida é 2 vezes o nível. E com 2 de robusto, você tem 3 vezes o nível. Sendo robusto 0, 10 de vida. Robusto 1, 20. E robusto 2, 30 de vida. Baseado, obviamente, no nível do personagem. Fazendo aqui uma conta simples e fácil, vamos pegar aqui os pontos de vida dos nossos personagens. Fazendo a conta final, é muito simples. Com 0 de robusto, nós temos 50 de vida, no caso com personagens frágeis, sendo o total de 40 mais 10, 50. Com 1 de robusto, pegamos nosso 40 de personagem frágil e adicionamos com mais 20, 60. A mesma coisa com robusto 2, que no caso o total seria 70. Podemos modificar isso também com os atributos de 7 vezes e 9 vezes, sendo facilmente 66 de vida, 76 de vida e 86 de vida. No caso de 9 vezes, seria 82 de vida, 92 de vida ou 102 de vida. Só que também esse sistema é totalmente maleável. Nós criamos esse sistema até que rapidamente. Foi bem pensado? Mais ou menos. Porque esse sistema tem 2 falhas bem grandinhas que a gente tem que explicar isso aqui antes de terminar esse vídeo. As lutas desse sistema, elas são muito rápidas e muito demoradas. Por quê? Porque quanto menor o nível, mais rápido a luta são. Porque os personagens têm pouca vida e o dano é alto. Só que quanto maior o nível do personagem, mais demorado é a luta e mais demorado a luta vai sendo. Então, nós temos um sistema simples. Caso você queira que lutas de nível alto sejam mais rápido, use o nosso sistema de resistência. Nós também temos o machucado, que diminui o toughness em mais 1. Sempre que você levar um dano, seu machucado aumentará de 1 em 1. Então, a cada 5 níveis de machucados, modifique o dano. No caso, se você tiver 4 machucados ou menos, você leva apenas 1 de dano. No caso, se você tiver 5 a 9, você leva 2 machucados por dano. No caso, se você tiver 10 a 14, você leva 3. No caso, de 15 a 20, 4, e daí você não precisa de mais, porque a luta até aí já acabou. Mas isso deixa o combate até mais fluido com o tempo, porque com maior o nível, mais demorada a luta são. Então, caso seja necessário, você pode modificar o sistema de vida para ter um limite aos jogadores, para não chegar a um nível tão alto de vida, para a luta de personagens serem divertidas. Então, o sistema de vida é apenas isso. Mas você pode modificá-lo à vontade para a sua aventura, e eu acredito que seja bem mais divertido jogando assim, nesse sistema que eu gosto tanto. Lembrando que, como o sistema de vida é uma adaptação nossa, você também pode adaptar ele do jeito que você deseja. Lembrando que, com esse sistema de vida, o jogo fica mais hardcore, digamos assim. Quanto mais machucados você tem, menor vai ser o seu teste de resistência, o que vai ocasionar em você perder mais vida. Mas é sempre importante de que o que vale numa mesa de RPG é a diversão. Então, se você preferir deixar assim para que seus jogadores, ou para que você se sinta confortável jogando, pode usar esse sistema. Obrigado por ter visto isso aqui. A gente teve um trabalho grande, teve muitos erros de gravação, só que eu não sei se eu vou postar isso aqui. Eu acho que não vamos. Muitos erros. E eu acredito que seja realmente um vídeo interessante, porque isso explica bem o sistema. Deu um trabalho. Se a gente vai fazer de outro sistema, talvez, mas até lá eu já me benzi 5 vezes, porque isso aqui foi complicado. Esse roteiro tá gigante. Ainda mais nem gravamos ainda a parte do fazer a ficha, e eu vou ter que fazer a ficha depois e... whatever, se você tá ouvindo até aqui, só compartilha isso aqui. Deu trabalho pra caramba, esse sistema de vida é legal pra caramba. E eu acredito que todo mundo que joga Mutantes Malfeitores tem que usar esse sistema de vida, porque o padrão de Mutantes é bem
bem estranho. Então, Medíocre. apenas só compartilhe isso aí, se divirta. O canal tá aumentando mais do que a gente tá imaginando. Isso aqui, também, essa parte aqui é um desabafo, que sério, eu tô impressionado com isso aqui. Tipo, Estamos muito impressionados com o quanto que o canal tá crescendo, o quanto que a gente tá fazendo algo que a gente gosta. Querendo ou não, a gente se diverte muito jogando e é muito gratificante pra gente ver que a gente tá fazendo o que a gente gosta e isso tá dando resultado pra gente. Então, muito obrigado por todo mundo que tá vendo a série e chegou até aqui nesse vídeo e tá vendo isso. É legal ver pessoas querendo aprender sobre sistemas ou até mesmo ter curiosidade de alguma coisa pra divertir outras pessoas, que na verdade é o intuito do RPG. É se divertir, você exercitar sua mente pra criar mundos em que na vida real não é acessível. Então, é muito importante todo mundo se divertir. realmente. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, comenta aí alguma coisa. Eu sei que talvez você esteja um pouco com vergonha e tudo mais, mas, sei lá, dá ideia pra gente. A gente não tem tanta criatividade assim. A gente tem criatividade pra mostrar aventura, não pra fazer vídeo. Criar vídeos. Exatamente, é complicado isso aqui. Mas em si, apenas compartilhe isso aqui. Eu dou um adeus até agora. Talvez seja outro vídeo disso aqui, talvez não. Jeito de outro, valeu, falou e até mais. Valeu!